O poder dos pensamentos. Escrevam isso, o poder dos pensamentos. Pensamentos são poderosos. O que são pensamentos? É difícil achar um dicionário com uma boa definição, mas eu vou dar uma. Certo? Pensamentos são poderosos, mas o que são eles exatamente? Eu escrevi uma boa definição para vocês. Pensamentos são imagens da mente que têm possibilidades que podem ser construtivas ou destrutivas, e têm poder com as emoções. Em outras palavras, eles afetam suas emoções. Às vezes, eles são imaginações, mas eles são mais do que imaginações. Porque imaginações são apenas imagens que vêm para você. Mas pensamentos, muitas vezes, são criados por você para deliberar. Eles podem estar prendendo você esta noite, ou, como resultado dos seus pensamentos, você pode estar experimentando gloriosa liberdade hoje. Pensamentos são tão importantes. Muitas vezes subestimamos as possibilidades dos nossos pensamentos. Até que você mude o pensamento de um homem, você não pode mudar a vida dele. Você não pode mudar o seu estado. E desta forma não se pode mudar a sua propriedade. A forma mais rápida de afetar seus pensamentos são imagens. Quer dizer visão. Isso quer dizer que você tem que ver algo. Deus disse a Abraão, sabe, ele disse ao homem quando ele não podia ter um filho, e ele já era um homem velho, a sua esposa já era velha, e Deus disse a ele, você vai ter um filho. O homem não conseguiu acreditar. Não conseguiu acreditar. E Deus foi para sua esposa e disse, Sara, você vai ter um filho. Ela riu. Então um dia, Deus disse, Abraão, venha, olhe para cima, conte as estrelas, se puder numerá-las.
Deus, na verdade, não estava pensando na forma das estrelas, nem no número delas, nem se o homem poderia contá-las. Mas ele queria ajudá-lo a ver, porque ele disse para ele: por causa de você, as nações do mundo serão abençoadas. Você vai gerar reis. Sara será mãe de príncipes. Em outras palavras, você vai dar à luz estrelas. Eles não serão pessoas normais, serão estrelas. Então ele vem, olhe lá para cima, conte as estrelas. E o velho Abraão sai, ele olha, e ele diz: Deus, são muitas. E Deus diz: muito bem, assim eu te vejo. Eles serão estrelas, e eles serão muitos, que não poderá contá-los. E pela primeira vez, a Bíblia nos diz, Abraão creu. O seu nome ainda era Abrão naquele tempo, mas ele creu. Quando ele creu, Deus disse: tem outra coisa, agora que você creu, eu quero mudar seu nome. Você não será mais chamado Abrão, mas Abraão. Abrão queria dizer pai exaltado ou pai presumido. Alguém trazido para ser um pai. Mas ele não era um pai. Então Deus mudou seu nome de Abrão para Abraão, que significava pai de muitos. Então, todo dia, o chamavam pai de muitos. Pai de muitos. E ainda não havia filho. E o chamavam pai de muitos. E ele respondia com o nome pai de muitos. Porque Deus teve que mudar o seu pensamento. Mas isso não foi tudo. Um dia, Deus disse ao homem: eu dei a você o mundo inteiro, mas você não pode recebê-lo até que possa vê-lo. Então ele disse a Abraão: olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, o quão longe os seus olhos puderem ver. É isso que você terá. Eu gosto disso. O quão longe os seus olhos puderem ver. No livro de Josué, Josué capítulo número 6, Deus disse algo ao homem Josué. Você já leu a história de Jericó? Deixa eu ver sua mão. Você já leu? Ótimo. Eu quero que você leia para mim Josué capítulo 6, do verso 1 até o verso 2. 1, 2, vão. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: veja, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Viram isso? Vocês notaram no verso 2? A Bíblia diz: o Senhor disse a Josué: veja, eu entreguei na tua mão Jericó. Ele diz: veja. Diga alguém: veja. Mais uma vez, veja.
Deus disse: veja, entreguei na tua mão Jericó. A questão é se você pode ver. Se o homem não pudesse ver que Deus lhe tinha entregue Jericó, ele nunca teria Jericó. Como você pode ver? Com o poder da sua mente, o poder dos seus pensamentos, o poder da sua imaginação. Ele disse: veja, eu entreguei na tua mão Jericó. Ele tinha que ver primeiro. Ouçam. A extensão da sua visão é a fronteira da sua bênção. O quão longe a sua visão puder ir é o quanto você vai possuir. O quão longe você puder ver, o que você pode ver, o que a sua mente está dizendo, o que o seu pensamento está dizendo. Eu disse: seus pensamentos podem estar te prendendo hoje, ou seus pensamentos podem manter você numa arena de glória essa noite. Pense nisso. O que você pode ver? Talvez o médico disse que você nunca mais andaria. E agora tudo o que você vê é que você vai morrer. Vão te enterrar. Alguns choram, outros sorriem. Eu sei que você não gostou dessa parte dos que sorriem. Acontece, sabe? E não dá para dizer por que pessoas choram quando alguém morre. Não é sempre porque amam a pessoa. Talvez ela estivesse devendo algo, sabe? Senhor, não a deixe morrer ainda porque ela tem que me pagar. Eu preciso do meu dinheiro, deixe ela pagar primeiro, depois ela morre. Sim. Aleluia. O que você vê? Sabe, um dia eu ia orar por um jovenzinho, um garotinho de 9 anos. E depois me disseram, eu me lembro agora, o mesmo erro que eu cometi agora, cometi lá. Depois me disseram que era uma garota. Parecia um garoto, se vestia como garoto. Então eu achava que era um garoto, e eu achei outra vez que era um garoto, e lá me corrigiram, disseram: não, é uma garota. Eu disse: desculpe, vestido como um menino, parece um menino, e age como um menino, então... Ok, então, vamos para a história. Quando eu impus minhas mãos nesta criança, eu já... Agora notem, ela não podia andar. Então a tiraram da cadeira de rodas, e quando tiraram da cadeira de rodas e eu pus minhas mãos sobre ele, sobre ela, vocês entenderam? Logo eu percebi que ela estava assim. Ela estava pronta para correr, e ela fazia assim. Assim que eu disse curada, ela saiu correndo, eu tive que pegar ela. Eu disse: espere. Ela já tinha decidido em sua mente, ela ia correr, era hoje. E ela estava assim. Imagens da mente. Oh, hoje há alguém aqui cuja mente o mantém preso. Qual o problema? Bem, disseram que eu tenho isso, tenho aquilo e aquilo outro. E, sabe, a dor é tanta e eu... O médico disse que só há 3 ou 4 no mundo inteiro que são doentes disso. Eles nunca viram ninguém sair disso e... Eles disseram que eu vou morrer. Então, eu não sei. Eu estou apenas esperando no Senhor, pois talvez o Senhor... O que você pode ver?
O Senhor não pode fazer nada por você até que você veja. Ele só pode fazer por você o que você vê. Foi por isso que Ele deu a você uma mente, para você poder pensar. Ouçam, tudo aqui veio de mentes de homens, pensamentos. Tudo aqui veio de bons pensamentos. Alguém teve que pensar nisso. Thomas Edison pensou na luz incandescente, é isso que nós temos. Disseram desista. E embora por 10.000 vezes ele tenha tentado e falhado, ele disse nunca. Toda vez que eu falhei, eu descobri mais uma forma com a qual não funciona. E então eu pensei que estava um passo mais próximo de fazer funcionar. Até que ele conseguiu. E é isso que temos aqui. Pensamentos. Pensamentos. O que você pode pensar? Não deixe a sua mente ir para qualquer lugar. Não! Você pode disciplinar sua mente. Você escolhe os pensamentos que aceita. Você escolhe os pensamentos. É isso que faz a diferença entre aquele que é disciplinado e o que não é. Aquele que se torna viciado em drogas e aquele que acaba se tornando o gerente de um banco ou um grande homem de negócios, um grande político, um pastor ou algo do tipo. O pensamento, no que você estava pensando, o que estava na sua mente. Alguns pensam que podem deixar qualquer coisa chegar nas suas mentes e dizer: eu não sou responsável pelo que vem à minha mente. Dizem: eu não sou responsável. Não, você é. Pense naquele fazendeiro que chega ao seu jardim e descobre que há muita erva daninha. E então ele diz: eu tenho minha plantação, ervas daninhas, eu tenho tomates, ervas daninhas, muita grama, uau! Eu gosto disso. O que você acha que vai acontecer? Ele definitivamente não é fazendeiro. Pelo menos não é um bom. As ervas daninhas vão destruir a colheita. E dizem: não importa. Deixe que tudo cresça. Eu não sou responsável. Eu não sei como chegaram aqui. Você não sabe como chegaram aqui. Mas você não pode deixá-los ficar aqui. Você tem que decidir. A Bíblia diz para montar guarda pela sua mente. Não deixe que todo pensamento entre. Você escolhe que pensamentos aceitar. É isso que vai mudar sua vida. Os pensamentos que você escolhe permitir. Os pensamentos que você escolhe permitir. Esses são os pensamentos que vão te afetar. Que pensamentos você vai permitir? Pensamentos são poderosos. Você escolhe. Você escolhe. Você escolhe a direção para onde seus pensamentos vão. É você que define. A Bíblia diz: como o homem pensa, assim ele é. A sua vida vai para onde seus pensamentos vão. Talvez você não saiba disso, ninguém nunca te contou, mas hoje você é exatamente o que os seus pensamentos criaram ontem. Você está dizendo que algo que aconteceu comigo, que eu não tive nada com isso, tem a ver com meus pensamentos? Não exatamente. Mas seus pensamentos podem te manter aí. Não importa o que vem ao seu caminho. Não importa o que acontece com você. Não importa como aconteceu. Não importa em que situação você se encontra. Mas é você que faz a escolha de não permanecer nesta condição. Você tem que fazer uma escolha. Você tem que fazer uma escolha.
E sabe, o resto é história. Aleluia! Aleluia! Não! Não fique lá! Não fique lá! Não fique lá! Não importa o que ninguém diz, a sua vida vai continuar numa posição em que é limitado por limitações humanas. Você vai ser limitado pelo conhecimento de outras pessoas. Você tem que escolher não. Tem que dizer não. Por exemplo, alguns anos atrás, a malária era conhecida como uma doença mortal. De fato, muitos dos missionários e aqueles que foram enviados em expedições para a África morreram na África por causa da malária. Era a doença mortal da época. Todos tinham medo da malária. Se alguém tinha malária, já sabiam que ele já era. Diziam, ele está com malária, ele está acabado. Mas assim que encontraram a cura para a malária, ninguém mais tinha medo da malária. O que aconteceu? Disseram, há uma cura, diziam, há uma cura. Diziam no rádio, há uma cura. Colocaram em livros e jornais, há uma cura. E então, ei, você ouviu, há uma cura para a malária. Nós não temos mais medo da malária. Porque alguém descobriu sobre a malária. Então minha vida deveria estar limitada pelo conhecimento de outros homens. Se não pudessem descobrir sobre isso, eu estava acabado. Até que descobriram sobre isso. Alguém de alguma forma tinha que descobrir sobre isso, para que eu fosse livre. Eu tenho que fazer uma escolha. Se a minha vida vai continuar ou não nesse tipo de jornada. Sempre limitada até que alguém em algum lugar que eu nem mesmo conheço descubra algo para me ajudar. Talvez seja a sua situação hoje. Talvez você esteja numa condição sem cura. Ela tem câncer. Câncer? A sentença está pronta. Ela tem câncer. E você pode estar com medo porque você tem câncer. Porque disseram que eles não têm uma cura para o câncer. E você está pensando, bem, disseram que não tem cura? Eles disseram, quem são esses eles? A pergunta para você é: existe uma cura para o câncer? É você que decide. Bem, não importa se eles têm ou não uma cura, eu tenho uma cura. Vamos lá. É você que toma essa decisão. Ninguém mais pode fazer por você. Eu não vou deixar o câncer me matar. Eu vou matá-lo. Eu queria que vocês pensassem assim. Sabe, eu tenho estado na minha mente muitas vezes. Muitas vezes. Você já leu sobre Davi e Golias? Vamos. Alguém aqui? Você sabia que aquela história é verdade? Você sabia que aconteceu de verdade? Ou vocês acham que eles inventaram de alguma forma? Não, é uma história real. Golias era real. Ele era o gigante de Gate. Davi era real. É mais fácil as pessoas acreditarem que Davi era real do que Golias era real. Golias não era uma imaginação. Golias era real. Ele era grande, era enorme.
E ele era um homem forte. Ele era chamado campeão. O campeão de Gate. E ele tinha 4 irmãos. E eram todos gigantes. E Golias era o líder do exército. Ele era o maior deles. E quando ele veio, todo Israel tremeu, incluindo o rei Saul, que era maior que qualquer outro em Israel, e ele era o rei. A Bíblia diz que ele era maior do que qualquer um em Israel. E Golias, o campeão dos filisteus, se levantou e disse: alguém pode me desafiar? E ninguém podia. Todos tinham medo. Pense nisso. Eu quero que você pense. Pense. Me acompanhe agora. Eu estou falando de pensamentos. Você está aí? Eu disse, eu já passei muitas vezes pelas Escrituras para ir com Davi e ver o que aconteceu. Eu nunca deixo de ficar tão inspirado pelo que Davi fez. Quando todos estavam com medo, o jovem Davi veio. Ele veio apenas para dar algo a seus irmãos. Seu pai o tinha enviado. E ele ouviu Golias gritando e amaldiçoando Israel com seus deuses. Ele disse a seu irmão mais velho: quem é esse boca grande? Disseram: esse é Golias de Gate. E por que ninguém pode derrubá-lo? Seu irmão disse: cala a boca. Você não ouviu? Não tem ninguém maior do que ele, não, nunca vi. Por isso que tem que derrubá-lo. Seu irmão disse: sai daqui e volta para casa. E então ele foi a outros soldados e disse: olá, senhores. E então ouviram Golias, e eles tremeram. Davi diz: não tremam, aguentem. O que o rei daria a alguém que derrotasse esse cara? Disseram, ninguém consegue mesmo, por isso que fizeram a oferta. Você já viu pessoas negativas? Quando há uma oferta, mesmo na TV, um produto, eles dizem: ei, qual a pegadinha? Nada vem de graça. Eles são negativos. Sempre negativos. Qual a pegadinha? Nada é de graça, estão oferecendo algo para pegar algo por trás. Então disseram: sim, ninguém pode derrotá-lo, então o rei fez uma grande oferta. Certo, o que é isso exatamente? Disseram: número 1, a sua família ficará livre das taxas, nunca mais impostos. Sério? Então ele vai casar com a filha do rei, você imagina isso? Você nem é rei, então imagina. Ele disse: casar com a filha do rei? Sim. Não só isso, muitos outros presentes. Ele disse: eu posso fazer isso? Você? Davi disse: alguém pode me levar ao rei? Correram para o rei, vida longa ao rei para sempre. Tem um jovem lá fora que disse que pode derrotar Golias. É mesmo? Quem é ele? Tragam-no. Ele estava esperando um soldado enorme, sabe? E então trouxeram aquele pequenininho. E Saul ainda estava procurando por quem era. E o jovem Davi entrou. Ele disse: onde está? Disseram: esse aqui, você. Ele já conhecia Davi. Ele disse: volte para sua mamãe. Ele disse: você é um jovem, e aquele homem tem estado em guerras desde a sua juventude. Ele disse: não, senhor. Sabe, eu estava cuidando das ovelhas do meu pai um dia. Um leão veio e pegou uma delas. Eu fui atrás do leão, peguei pela barba, abri ele no meio e o matei. Saul disse: isso não é sério. Ele disse: não só isso, senhor. Em outra ocasião, um urso veio e pegou uma das ovelhas. Eu fui atrás do urso e o matei. Ele disse: senhor, esse Golias aí fora vai ser como um deles. Ouçam! Saul nunca tinha ouvido ninguém falar desta forma. Era um tipo diferente de fala. Ele disse: jovenzinho, eu gosto de como você fala. Você quer tentar?
Sim, Senhor, sim, Senhor. Certo. Ele trouxe sua armadura. Ele disse, você tem que vestir isso. Esse cara é forte, coloque isso na sua cabeça. E colocaram nele. Certo, vista essa armadura. E aqui. Aqui. Depois que ele vestiu tudo, ele saiu assim. Davi disse, se eu vestir isso, ele vai me matar. Por favor, posso tirar tudo isso? E o que você vai vestir? Ele disse, eu não preciso de nada. E então tiraram tudo. E Davi disseram, e a espada? Ele disse, eu vou matá-lo com a própria espada dele. Então, pense nisso. Pense nisso. Eu quero que você pense nisso. Você pode pensar... Davi solta todas essas coisas e vai para fora com estilingue. E então ele pega 5 pedras lisas. Porque ele disse, quantos gigantes tem lá? Disseram 5. Ele disse, ok, preciso de 5 pedras. Uma para cada um. E ele pega as 5 pedras. E então Eliabe, seu irmão mais velho, olha adiante e vê o seu irmão Davi. É o seu irmão mais novo. O que eu vou dizer a papai? Ele já estava chorando. Não, quando você quer dar um passo de fé, é quando aqueles que te amam começam a chorar. Disseram que hoje você morre e você enlouqueceu. Agora dizem que ele enlouqueceu. Ele não tem capacete. Ele não tem armadura. Ele não tem escudo. Ele não tem espada. A Bíblia especificamente nos diz que não havia espada na mão de Davi. E então ele saiu e o grande Golias diz, onde está seu campeão? E o pequeno jovem Davi apareceu. E ele estava assim. E Golias pegou sua espada assim. Ei, onde está ele? Você? Você acha que eu sou um cão? E Davi? Sabe, alguém poderia ser mais estúpido que isso? Temos um exército inteiro e apenas Davi na frente deles fazendo assim. E aquele Golias enfurecido, a Bíblia diz que ele começa a amaldiçoar Davi com seus deuses. Ele estava com tanta raiva porque aquele garotinho veio para insultá-lo. Isso é um insulto, você é um rato, você. E enquanto ele dizia tudo isso, Davi disse, você vem contra mim com espada, com escudo, com a lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. A maior imagem de todas é esta. Você precisa ler com seus próprios olhos. Quando Golias deu um passo na direção de Davi, a Bíblia diz que Davi correu em direção a ele. Quando eu li isso, eu pus a Bíblia assim, eu disse, meu Deus! Rapaz, eu gosto disso. Davi correu em direção a ele. Talvez ele devesse ter feito assim. Ele não fez isso, ele foi em direção a Golias. E você imagine, os soldados de Israel que desmaiaram naquele momento estavam mortos. Mortos. Porque agora iam ver aquele garoto partido ao meio por Golias. Mas ele lançou a primeira pedra e Golias estava no chão. Bom! Vocês estão me ouvindo hoje? É isso que pode acontecer a esse câncer. Sim! É isso que pode acontecer a esse tumor.
É uma escolha. Quando você diz, disseram que é muito grande. Disseram que está no último estágio. Disseram que eu vou morrer. Disseram. O que você vê? O que você vê? Às vezes você vê o que você não quer ver. Às vezes, algo por dentro te mostra o que você não quer ver. Não. Você muda sua mente. Muda seus pensamentos. Muda seus pensamentos. Se você tiver que falar alto, faça isso. Diga, eu rejeito esse pensamento em o nome de Jesus. Então, o que você vê? O que você vê? O que você vê? Meu Deus! O que você vê? O que você vê? Mude a sua mente. Você consegue ver sua situação mudando? Eu disse, seus pensamentos podem te prender. Porque você fica, como eu vou resolver, como eu vou pagar, como eu vou sair disso, me diga como. Você fica perguntando como, e aí é que está o problema. Porque você está perguntando a Deus como? Como? Deus, o Deus Todo-Poderoso não sabe como, você não sabe quem Ele é. Sabe, muita gente ora para Deus, mas a pergunta é, eles sabem quem Ele é? Alguém diz, quando eu vê-lo, eu vou fazer perguntas. Eu estou muito ofendido. Se você o visse agora, simplesmente desmaiaria. Veja o que aconteceu com João. João disse, quando eu o vi, eu caí. E esse foi João que esteve com ele por 3 anos. Ele o viu em sua glória e apagou. Você não viu isso e diz, quando eu vê-lo, eu tenho 3 perguntas para Deus. Ok. Você o vê? Deixa eu passar para o próximo. A luta com a fé. Lutar contra a sua fé. Ter uma luta com a sua fé. Quando eu vejo tantos cristãos lutando contra a sua fé. Eu lembro quando eu costumava lutar contra a minha fé. Todos temos que passar por esse estágio. Porque esse é o estágio onde a sua fé está sendo treinada, testada e fortalecida. Lutar contra a sua fé. Às vezes, é para suas finanças, para seu emprego, para sua família, para sua saúde. E você tenta acreditar e tenta acreditar. Você está tentando acreditar, esperando que funcione. Frequentemente, é onde acreditar e ter fé colidem. Onde temos que realmente entender o que a fé é de verdade. E nós achamos que é fé e não é fé. Alguém diz, na verdade eu tive fé para isso, eu realmente tive fé e não funcionou. Deixa eu te dizer algo. Se não funcionou, não era fé. Acredite nisso, é muito importante. Se não funcionou, não era fé. Eu quero que isso encharque. Diga a alguém, se não funcionou, não era fé. Deixe-me explicar a vocês o que é a fé em termos simples, certo? Não há definição melhor para a fé do que a definição da Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso 1. Ele diz, agora a fé é a substância das coisas pelas quais se espera, a evidência das coisas não vistas. Isso quer dizer que fé é evidência. Uma versão melhor diz que a fé é o termo de propriedade. O termo de posse, também traduzido como escritura de um imóvel, quer dizer que é prova. Se eu tenho fé para algo, significa que eu tenho prova para algo. Como você pode ter a prova e não funcionar? Não é possível. Se não funcionou, não era fé.
A fé, se eu digo que eu recebi a minha cura pela fé, significa que eu declarei que a minha cura era real. E que eu tenho a evidência no meu espírito. Para voltar e dizer, bem, sabe, eu realmente tive fé, mas eu perdi. Não, 1000 vezes não. A fé sempre funciona. A fé sempre funciona. Agora vejam, certo, eu quero um emprego, me candidato ao emprego, e para esse emprego em particular a outros candidatos. Eu estava orando, esse emprego é meu. Eu declaro que esse emprego é meu em nome de Jesus. Eu orei por isso e outros irmãos e irmãs oraram comigo e declaramos que esse emprego é meu. E então eles dão a outra pessoa. E então eu venho e digo, ei Deus, não. Eles vão me ligar. Eu vou orar, vou jejuar. E eu jejuo e eu oro. E aquela outra pessoa é admitida. E agora estão pagando a ela. Ele ganhou um emprego. E eu estou pensando, não. Eu vou entrar no mês que vem, eu vou orar, vão me chamar. E então não me ligam. E as minhas contas aumentando. E eu pensando, oh Deus, não consigo pagar as contas. Eu perdi o emprego, perdi. Por quê? O que houve? Oh Deus. E então a confusão chega. E eu fico me perguntando, o que é fé, afinal? Ou eu tenho uma condição e eu digo eu não vou passar pela operação. Disseram que eu tenho que fazer essa cirurgia e eu não vou. Jesus vai me curar. E eu estou orando, Jesus vai me curar. Declarando, Jesus vai me curar. E eu estou realmente crendo. E eu estou tentando, mas está ficando pior. A dor está me tomando. E eu, oh Deus, eu não quero ir para o hospital. Então me levam para o hospital. Porque eu não consigo mais nem me ajudar. Eu me encontro no hospital. Oh Deus. Eu disse que eu não viria aqui. Eu disse que eu ia confiar em você. Olhe para mim agora, oh Deus. E então eu tomo todos esses remédios e o médico até me avisa. Você nem ouse parar de tomar ou você morre. E eu volto para casa e eu estou tão frustrado porque eu nem esperava que teria que ir ao médico. E agora eu estou sob os cuidados do médico, eu não consigo nem sair. E eu tenho crido pela minha cura. Onde está Deus? O que aconteceu à minha fé? Ou eu não tive fé? E quanto ao dinheiro? Você está esperando que o seu dinheiro aumente, mas ele diminui. Oh Deus! Oh Deus! E quanto a essa mensagem de cancelamento de dívida que eu tenho ouvido tanto, a minha dívida não foi cancelada. Oh Deus, isso é verdade? Então pela primeira vez você começa a pensar nos críticos, talvez eles estejam certos afinal. Alguns críticos que dizem que aqueles de nós que pregamos cura e prosperidade, que temos algo de errado conosco. Talvez estejam certos afinal. E agora você pensa, podem estar certos? Será que passamos do limite? Será que os pregadores passaram do limite? Eles estão nos ensinando algo errado, afinal? Porque essa fé não está funcionando para todos. Disseram que funcionaria para todos, mas não está funcionando para todos. Quantos de vocês já se encontrou nessa situação ou conhece alguém que já esteve nessa situação? Posso ver sua mão? Sim, várias pessoas. Sim. Acontece, estão lutando contra a sua fé e se perguntando: o que Deus pode fazer por mim? Sim, eu já lutei com a minha fé há anos atrás. Mas houve uma forma com a qual Deus me ajudou. Que foi, eu sempre acreditei que as respostas de Deus estavam todas na Bíblia. Então, quando eu tinha desafios à minha fé, eu voltava para a Bíblia para descobrir o que estava errado. Por que não funcionou? Por que minhas expectativas não foram como eu imaginava que seriam? E então, gradualmente, eu encontrei a resposta. Eu descobri que há uma grande diferença entre acreditar e fé.
uma grande diferença entre acreditar e fé. E eu pensei, há uma resposta. Há uma resposta. Há uma diferença entre a fé e acreditar. É aí que está a resposta. A fé e o acreditar. Quando você acredita, você diz: Deus, eu acredito, eu te agradeço. Você está fazendo isso por mim. Ou você já fez por mim. Eu declaro e toda essa coisa. Amanhã você vai dizer a mesma coisa. Porque está acreditando. Na fé, você já se apropriou. É seu. Você já pegou. Você vê. Seus pensamentos vão nessa direção. Você não pensa: meu Deus, e se não acontecer? Por favor, que aconteça. Ou por favor, que aconteça. Por favor, é minha chance. Por favor, Deus. Ou por favor. Enquanto você está pensando: por favor, Deus, que aconteça. Ou Deus, por favor, eu vou te glorificar mesmo. Ou Deus, eu te louvo realmente. Isso não é fé. Você está acreditando. Isso não é fé. Fé quer dizer é seu agora. Quando você tem fé, você recebe. Estão ouvindo? Quando você recebe, isso se torna seu. A fé não está tentando conseguir algo. Acreditar está tentando conseguir algo. Você acredita para receber. A fé não tenta receber. Aqui está a diferença. A fé não tenta receber. Você acredita para receber. A fé não diz: eu recebo isso em nome de Jesus. Isso é acreditar. A fé diz porque a fé é a prova. É a escritura daquilo pelo que você pede. A fé diz: eu já tenho. A fé não tenta conseguir. A fé já tem. A fé pode agir nisso. Estão me ouvindo? E começa com seu pensamento. Você pode pensar correto. O que está passando pela sua mente? Deixe que isso que eu compartilho agora passe pela sua mente. Sabe, eu encontro na minha Bíblia a história de uma mulher. Todos nós já ouvimos essa história sobre essa mulher. A mulher que sofreu de hemorragia por 12 longos anos. 12 anos! A Bíblia nos mostra que ela era rica, até que se tornou pobre por pagar os médicos. E nenhum médico pôde ajudá-la. Ela sofreu por tanto tempo. A Bíblia diz que ela piorou. É uma história de amor. É uma história de amor, porque veja, a Bíblia diz que quando ela ouviu sobre Jesus, leia sobre ela no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 25. Certo? Estão me ouvindo? Você tem a mesma história em Mateus, capítulo 9, verso 20, sabe? Também você tem no Evangelho de Lucas, capítulo número 8, a partir do verso 45, certo? Você encontra a história lá, pode ler todos para ter a imagem completa que eu vou entregar agora. Eu disse, é uma história de amor, porque a Bíblia diz que quando ela ouviu sobre Jesus, pense nisso, ela tinha sofrido 12 longos anos, hemorragia e dor, ninguém podia ajudá-la. Ela estava abandonada, ninguém podia ajudar. Ela poderia ter ficado em casa e dito, bem, não adianta, eu já tentei tudo. Como muitos dizem, tentei de tudo, mas um dia alguém veio e falou sobre Jesus. Ela poderia ter dito, é um daqueles enganadores,
Ou um daqueles charlatões. Não disseram não. Esse aí nos ama. Você precisa ouvi-lo falando. Você vai ouvir a voz do amor através dele. Você vai ver os olhos dele. Estão cheios de amor. Eu estou sofrendo com hemorragia. Eu não posso ir lá. Não, disseram, ele ama você. Ele não vai te rejeitar. Você pode se aproximar. Próximo a ele, os fariseus nem vão olhar para mim. Não, esse não é um fariseu. Os saduceus não vão me ver. Não, ele não é um saduceu. Vem, mas ele é Jesus. Ele cura pessoas. Ela disse, uau. Disseram, ele abre os olhos dos cegos. Ele cura ouvidos surdos. Faz os aleijados andarem. Até os amputados são curados. Aqueles com membros amputados são curados. Nada disso a tocou até que um dia disseram... Ele encontrou um leproso que estava morrendo com lepra e ele o tocou. E ela disse, ele o tocou? E ninguém toca um leproso? Disseram, esse aí toca. Esse aí toca. É uma história de amor. Quando ela ouviu isso, ela disse, tudo o que eu preciso fazer é tocar a orla do seu manto. Se eu puder tocá-lo, eu serei curada. Porque ela reconheceu que se aquele homem amava tanto, eu nem preciso que ele me note. Quer dizer, sou eu que vou tocar naquele poder. Ele nem precisa me notar. Então ela disse, eu gosto disso. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, ela pensava, era um pensamento, ela pensava. Se apenas eu tocar as suas vestes, eu serei curada. Era um pensamento. Qual o seu pensamento hoje? Uma senhora não podia ir ao encontro. Ela disse, eu tenho que ver o pastor Chris. Eu tenho que ver, disseram, está tudo cheio. Ela disse, ok, posso ficar aqui enquanto ele passa. Eu só quero vê-lo, se eu vê-lo serei curada. Agora ela não podia andar, numa cadeira de rodas. Enquanto ela estava ali, o pastor Chris passou, ela disse, eu estou curada. E adivinhem, quando ela disse isso, ela se levantou e a doença se foi dela. As dores, o diabetes, tudo o que a punha naquela cadeira de rodas, e ela começou a andar e correr. Glória a Deus! Aleluia! Ela disse, tudo o que eu preciso fazer é ver. Ela não conseguia entrar no lugar. No auditório, ela disse, quando ele passar, eu apenas quero vê-lo. Se eu vê-lo, eu serei curada. E era tudo o que ela precisava. E ela foi gloriosamente curada. Tantos outros foram curados assim. Mas você está bem aqui. Você está aqui. Talvez foi a sua fé. Você pode ter um milagre hoje. Sim. Ei, enquanto isso passa pela sua mente, aquela mulher pensava, se eu puder tocá-lo, tocar suas roupas, eu serei curada. Ela pensou nisso. Ela pensou, veja, eu gosto disso porque, sabe, quando ouvimos sobre o amor de Deus, a esperança chega. A esperança chega. Quando ouvimos do amor de Deus, a esperança chega. Quando você ouve que Deus te ama, então você sabe, eu não vou morrer assim. Porque Ele me ama, você pode confiar no amor dEle.